It makes it feel like nobody else, nobody else but my love. He doesn't love me, so I tell myself, I tell myself. Boa noite, então, pessoal. Já temos... Não temos ninguém ainda, será? Temos, sim. Já temos participantes, sim. Don't be his friend, you know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. I got no rules, I count 'em. Boa noite, então, pessoal. Todos e todas que estão entrando aí no nosso evento. Vamos escutando uma musiquinha enquanto a gente aguarda o resto do pessoal ir entrando. André, o pessoal está dizendo que o chat não está desativado, não. O pessoal está conseguindo botar mensagens ali, ó. Já temos mensagem da Elise, Eleonora, Arlene. Agora a Ana conseguiu. Pessoal, então, assim, vamos, né, dando boa noite, boas-vindas ao pessoal que está entrando. Pelas inscrições ainda temos muita gente para entrar. E, enquanto isso, o pessoal que já entrou, nós gostaríamos que colocasse seus nomes no chat, para depois, ao final, a gente conseguir fazer a verificação dos participantes e poder contabilizar, né, a presença para poder estar emitindo os certificados de vocês na participação da nossa formação. Então, enquanto o pessoal vai entrando aí, né, nós temos 21 pessoas já no nosso evento, né? Eu queria falar um pouquinho da comissão que se dedicou a estar pensando, planejando esse evento, né, com todo cuidado, todo carinho, com muita responsabilidade, né? Então, sou eu, a Rafaela, da diretoria do CEMAP. Nós temos também a colega Cecília, a Elísia, a Bárbara, a Luciana, a Estela, a Mara, e também nós temos a Renata aí, que é a nossa jornalista do CEMAP, que é nossos braços direito e esquerdo aí, então, no nosso trabalho. E essa comissão, então, que pensou nessa formação com tanto carinho, que é uma formação, né, que está abrindo a programação dos 35 anos do nosso sindicato CEMAP, e através dessa formação, então, a gente está buscando aprofundar o debate sobre a condição da mulher trabalhadora, né, para que a gente possa cada vez mais conseguir trilhar um caminho aí para construir ambientes de trabalho seguros, né. Ao todo, então, a nossa formação, ela vai ter 5 encontros. O primeiro foi no dia 8 de março, e o encontro final a gente vai ter, então, aí no mês de maio, no dia 3 de maio. Serão sempre às quartas-feiras, e nesses encontros, então, nós vamos debater assuntos transversais ao tema, e aí a gente pretende combinar, então, com uma carta de intenções, onde a gente possa mitigar os efeitos do assédio às mulheres no ambiente de trabalho, né? Então, reforçando para quem entrou depois, por gentileza, vamos colocando o nome no chat, para que a gente possa depois, ao final do evento, conseguir fazer a verificação das presenças. Vamos lá, vamos só aguardar mais um pouquinho para o pessoal poder ir entrando. Já consegui identificar as meninas ali da comissão que aparecem, a Mara, a Estela, também está o Leonel, que é da diretoria do CEMAP, a Bárbara, que é da comissão, a Elísia, deixa eu ver, muitos nomes ali, a Luciana também. Acredito que só a Cecília que não entrou, porque também está de férias, hoje é o último dia de férias dela, né? Amanhã ela já volta, então, merecido descanso. Então, já temos 29 participantes, né? Mais um minutinho. Temos também pessoal de sindicatos, parceiros, né? Temos aí Sintrajuf, a Rosângela também da diretoria do CEMAP entrou, a G,
Temos colegas da fase. E só para a gente combinar, então, como limite ali 19h10, tá? O pessoal está entrando aí, estão me avisando que tem gente entrando, já estamos em 30. Vamos aguardando. Pessoal da FEPAM, Emater, temos bastante gente de vários lugares, entidades, fundações, setor privado. Enquanto isso, temos uma musiquinha ao fundo aí. Seleção da Renata. Então, recapitulando para quem entrou agora, vamos colocando os nomes no chat, para a gente poder fazer a revisão ao final do evento, termos as presenças de vocês. Eu não sei, eu já tenho aqui no meu relógio o horário para a gente iniciar, né? Então, acho que em respeito a quem chegou no tempo ali de margem, a gente inicia, né? Então, a gente, pessoal, reforçando, então, né, o agradecimento pela participação de vocês. A gente iniciou essa formação, então, no dia 8 de março, com uma aula inaugural, onde a gente teve aquele painel riquíssimo, né, foi muito bom, de muito aprendizado, né, que foi conduzido pela secretária da Mulher Trabalhadora da CUT, né, e a Mara Weber, bastante conhecida nossa, e ela trouxe naquela aula inaugural, então, para nós, a experiência dela, né, na luta contra o assédio, que já é uma luta aí de 3 décadas, né. A Mara, então, na oportunidade, ela nos apresentou um panorama do assédio moral e sexual à mulher trabalhadora, e desde os comportamentos mais comuns, né, vivenciados por essas mulheres, até as responsabilizações e formas de combate nos locais de trabalho que a gente tem exercido, né. E aí, então, para o dia de hoje, né, nós temos o prazer de ter conosco um painel que a gente intitulou como Trabalho Indecente, né, onde a gente vai trazer considerações para além da questão econômica, e a gente, então, tem, com muito prazer aí, a gente, então, recebe, né, vamos receber 3 mulheres de muita referência nesses temas. Então, nós vamos ter hoje a participação da Rúbia Abes da Cruz. Ela é advogada, especialista e mestre em direitos humanos, integrante do Cladem Brasil e consórcio Lei Maria da Penha. Nós temos também aí conosco a Jane Ross, não sei se é assim, Jane, se é Jane Ross ou Ross, especialista em medicina do trabalho e da família, mestra pela URGS em Psicologia Social e Institucional, e teremos, né, infelizmente, de uma maneira não presencial aqui hoje, fisicamente ao vivo, mas teremos também a participação da Valdete Severo. Deu um conflito de agenda de um compromisso que ela já tinha anterior, mas que não tinha como não participar, então a Valdete vai estar conosco em vídeo. A Valdete, ela é juíza do trabalho, professora adjunta de Direito e de Processo do Trabalho na URGS. Então, assim, pessoal, como que vai funcionar hoje? Nós vamos abrir o painel, né, dando 10 minutos para cada uma, né? Vamos iniciar com a Rúbia, depois com a Jane e, por último, a Valdete. Depois das 3 falas, então, nós vamos abrir para 2 rodadas de 3 perguntas cada, e depois nós retomamos para mais 5 minutos de considerações finais de cada uma das nossas convidadas. Então, Rúbia, com muito prazer, eu passo, então, o espaço para ti. Muito obrigada, boa noite a todas e todos presentes aqui nesse momento. Agradecer o convite
e poder conversar um pouquinho com vocês sobre esse tema, né? E o arcabouço que a gente tem de legislação no campo nacional e internacional também. Então, eu até fiz aqui um apanhadinho rápido, assim, até em relação ao nome, né, do trabalho indecente, porque nós temos uma convenção da OIT, na ONU, a 156, que fala justamente do trabalho decente, né, dessa divisão mais igualitária de tarefas, também para homens e mulheres, é uma convenção bem interessante, né? E até trouxe aqui também a possibilidade de sindicância mesmo e de processo administrativo no âmbito do servidor público, onde não se tem que questionar, simplesmente tem que se ingressar com o processo interdisciplinar, que aí sim será avaliado, né? Até trago essa questão da sindicância e da necessidade da autoridade administrativa ingressar imediatamente em caso de assédio moral ou sexual, sem que se avalie o mérito, porque existiu um enfrentamento, né, no Tribunal Regional Federal por conta dessas questões, né, de se fazer uma denúncia, de se tentar um outro caminho que não o processo ético-disciplinar e a sindicância, né? Então, isso sempre é o caminho correto a se seguir. Mas isso no caso específico de servidor público, que eu acho que é o público aqui mesmo, né? Mas falando, e também não fala que tem que ser sigilo absoluto o processo ético-disciplinar, como foi determinado nesse processo anterior, que inclusive teve uma manifestação hoje, né? Em frente ao tribunal, do sindicato, trazendo entre alguns temas, esse também, né, do assédio. Em relação a assédio moral, nós ainda não temos uma legislação, embora desde 2001 tramite um projeto de lei 4742, buscando, né, que se tipifique o assédio moral, embora na jurisprudência, na doutrina, se fale, se tenha até uma tentativa de analogia também, né, em relação ao acesso moral, o assédio moral, desculpa, junto ao Código Civil ou trabalhista, enfim, de poder utilizar, e até no campo penal, tentando buscar tipificar as condutas, já que não se tem ainda, né, um tipo penal. Para vocês terem uma ideia, ele está desde 2019, de 13 de março de 2019, esse projeto de lei está na mesa diretora do Senado sem uma definição, parado a todo esse tempo, né? Precisa de uma pressão política nesse sentido, do movimento de mulheres, sindicais, enfim, para que seja aprovada, né, que tramite, termine, porque a Comissão de Constituição e Justiça aprovou com algumas emendas, mas aprovou o projeto, então necessitaria também, né, de a gente dar um gás na Câmara Federal, né? E o reconhecimento, em especial, de assédio moral é a violação mesmo da dignidade da pessoa humana, da outra pessoa, seja com humilhação, enfim, com metas impossíveis, cobrança abusiva, humilhar, xingar, todas essas questões que estão, né, no tipo penal também de assédio sexual. Esse nós temos o tipo penal, é o artigo 146-A. Né? E se pode trabalhar com alguma analogia, né? Muitas vezes o assédio moral ele ocorre porque teve um assédio sexual e uma negativa, né, dessa mulher, que em geral são mulheres que são assediadas, 90% dos casos são mulheres que são assediadas, mas que assediam é 1%, uma pesquisa que até depois eu digo de onde que eu peguei esse dado certinho, mas quando eu fiz uma representação para o Ministério Público Federal em caso de assédio, eu busquei todo o trâmite de legislações que tinham, jurisprudência, né? Então, havia essa pesquisa, que só 1% são mulheres e 9% também são homens, mas são homens que assediam outros homens, né? E 90% dos homens assediam mulheres. Então, esse é um dado, né, que se chegou com essa questão. Bom, então, como eu disse, o projeto de lei 4742 ainda não foi aprovado, não temos assédio moral, dá para usar por analogia alguns artigos do Código Civil, o 186, 187, até o 927, que falam de danos causados a terceiros, enfim, e até também no campo, né, trabalhista. Deixa eu ver o que mais que eu queria falar com vocês aqui.
E o que fazer, né? Eu não sei se isso já foi falado para vocês, o assédio sexual ele foi contemplado como tipo penal ainda em 2001, que está no artigo 216-A do Código Penal. Constranger alguém com o intuito de levar vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo os agentes de sua forma de superior hierárquico ou ascendência inerente ao exercício de emprego, cargo ou função. Detenção de 1 a 2 anos. É importante que a gente fale aqui que popularmente tem se falado em assédio sexual de uma forma mais ampla. Qualquer importunação ofensiva ao pudor, seja uma tentativa de estupro, enfim, tem sido classificada alguma ameaça, alguma palavra obscena, né, tem sido colocado popularmente como uma forma de assédio sexual, e efetivamente é um assédio sexual, mas o tipo penal que nós temos prevê essa questão de ser superior hierárquico, né, com uma ascendência inerente ao trabalho, à função, né, ao emprego. Então, essa seria a diferença, mas a gente sabe que tem se falado muito. E no local de emprego tem que se procurar sindicato, tem que se fazer uma denúncia no Ministério Público do Trabalho, enfim, até uma ação judicial por dano moral também é uma das possibilidades. Isso não só em assédio sexual, mas em assédio moral, porque mesmo que a gente não tenha o tipo, e existe esse fenômeno, né? Embora não esteja tipificado, nós sabemos que o assédio moral acaba sendo recorrente. Deixa eu ver o que mais eu posso falar para vocês aqui. Me falem do tempo, né? Porque 10 minutinhos passa realmente voando. De qualquer forma, né? Existe toda aquela coisa, porque é uma brincadeira, não sabe brincar. Bom, uma brincadeira que humilha, uma brincadeira que constrange, uma brincadeira que não cabe no ambiente de trabalho, não é brincadeira, né? É uma forma de assédio moral ou de assédio sexual, e isso tem que ser considerado, né, dessa forma. E muitas vezes existem formatos piores, né, com chantagem, ameaça, humilhação e até violência física, né? Isso pode acontecer também. Que, em geral, quando tem uma violência física, né, uma forma de agressão sexual, uma tentativa de estupro, claro que as reações são ainda maiores, né, podemos dizer, porque muitas vezes existe até dúvida das mulheres que são assediadas sexualmente se ela não estava com uma roupa adequada, porque a brincadeira foi com a roupa, a piadinha, né, o desrespeito foi com a roupa que essa mulher estava usando, ou alguma pergunta sobre a vida privada, íntima do namorado, do marido, que seja, se está namorando, se não está namorando, isso não interessa, né? Isso pode acontecer ao longo de uma relação de trabalho, que as partes começam a ter uma relação mais próxima, que é isso, essa abertura pode existir, porque e se constitui como uma forma de assédio moral e sexual justamente o não retorno da brincadeira, né? A não abertura para aquele tipo de fala, é isso que configura também, né, uma forma de abuso, né, de assédio mesmo, moral e sexual. Deixa eu ver o que mais. Aí eu estou aqui lendo a representação, e obviamente que está explícita a violência de gênero, né, nesses casos de assédio moral e sexual, porque a violência de gênero não só vista como uma relação do homem com a mulher, mas uma relação de poder, né, porque a violência de gênero ela pode existir até na relação do pai com uma filha, do pai com um filho, né, de uma mãe também, numa relação de poder e de violência, mas que em geral se dá, né, nas relações e racial, inclusive, ou por deficiência, ou por se considerar superior por alguma razão, né, da branquitude, de ser hétero, de ter, enfim, cargo superior, ou no caso, até escolaridade superior, as pessoas trabalham nessa relação de poder, né, nessas relações sociais que acabam discriminando, né? Então, eu acho que eu vou aproveitar para falar para vocês, porque é da legislação nacional, do reconhecimento da Constituição Federal, né, nas relações de assédio, né, o próprio artigo agora penal, tipo penal de violência psicológica, acredito que vai ajudar nas questões de assédio sexual e assédio moral, especialmente, né? Já tem um tipo penal, então, também de violência psicológica, que é importante. Tem de importunação ofensiva ao pudor, né? Tem alguns tipos penais que podem estar configurando também a questão do assédio sexual, mas a gente já tem um tipo específico, que obviamente pode ser agravado. Se esse assédio sexual se constitui no estupro, a pena mais grave, né, é do estupro, que pode ser somada ao do assédio sexual, enfim, cada situação vai ter que ser avaliada.
Mas como nós temos pouco tempo aqui, né, eu já falei um pouco dessas relações desiguais, né, e além de tudo uma questão cultural, que a mulher sempre teve o papel de subordinação, não podia votar, não podia estudar, para casar, precisava da autorização do marido, né, há pouco tempo, se o homem estuprasse uma mulher, mas dissesse que ia casar com ela, não era mais crime, né, isso mudou não faz nem 2 décadas, então, são essa questão, e além disso, a possibilidade que os homens tiveram antes de nós mulheres de estarem em espaços de poder, né, fazendo com que utilizem, então, essa relação de poder com as mulheres no trabalho. E também, muitas vezes, assédio moral acontece com homens também, né? Então, isso também é importante que se diga. E o recorte específico dessa violência de gênero mesmo ser jocoso, desrespeito, né? É uma forma abusiva, sem reciprocidade, né? Como se fosse brincadeira, como eu falei anteriormente, e a vulnerabilidade que se fica também nesse ambiente de trabalho, né? E aí eu queria trazer para vocês rapidinho aqui também um trabalho do Dr. Roger Halpe Hills, que ele é professor, doutor e é desembargador também do TRF4, né, que ele faz toda uma leitura sobre a questão do princípio da antidiscriminação. E isso é muito importante, porque a gente pensa primeiro na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que então pensou na dignidade da pessoa humana, pensou, traduziu, escreveu, né, sobre a dignidade da pessoa humana, que não pode ser, então, discriminada, né? Porque a discriminação tem a ver com todas essas questões anteriores de violência psicológica, discriminação é o bullying nas escolas, enfim, todo esse roteiro, né? Então, é importante a gente pensar na Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas especialmente em relação à discriminação no local do trabalho, a gente tem um artigo da CIDAW, né, a Convenção pela Eliminação de Todas as Formas de Discriminação, que trabalha especialmente com a discriminação do emprego. A gente tem também a Convenção 111 da Organização Internacional do Trabalho, que faz parte da ONU, né, da Organização das Nações Unidas. Ainda o artigo 11 da CIDAW estabelece ações voltadas à proteção ao direito ao trabalho como direito humano, né, inalienável. E temos ainda 2 recomendações do CIDOC, eu entendo que cabem, né, nessa situação de discriminação e violência no ambiente de trabalho, que é a recomendação 19, que compreendeu a violência contra a mulher como uma forma de discriminação de gênero, e uma mais recente, a recomendação 33, e reconheceu que existem decisões judiciais discriminatórias e com estereótipos de gênero, né, não só no Brasil, mas em toda a Latinoamérica, enfim, é global, né, o sistema da ONU, ou seja, existem decisões que acabam por ser discriminatórias por uma não compreensão, né, das questões de gênero. E como eu falei antes, a nossa Constituição Federal, ela iguala homens e mulheres em direitos e obrigações, né? Então, essas discriminações não poderiam estar ocorrendo, e ainda que o Poder Judiciário tem que coibir essas ameaças e lesões de direitos, né? Então, a gente tem uma legislação ampla, o que a gente precisa é que as pessoas tenham, mulheres especialmente, tenham coragem de denunciar, buscando os locais, né, onde isso deve ser feito, né, os locais como os sindicatos, o Ministério Público, Superintendência do Trabalho, enfim, para conseguir relatar esse problema. E, obviamente, que a gente vai enfrentar toda uma questão de poder, né, porque, em geral, quem atua dessa forma são as pessoas que detêm um poder maior, então existe um enfrentamento, mas que, enfim, né, não é fácil, mas que deve ocorrer. E ainda a questão do assédio sexual, recentemente, em 2018, teve a Lei 13.718, onde o assédio sexual se tornou uma ação pública incondicionada. O que isso quer dizer? Que depois que se registra um registro policial por assédio sexual, o Ministério Público vai atuar e vai denunciar, independentemente da vontade de desistir ou não dessa vítima, né? Teve essa mudança em 2018 quanto ao crime de assédio sexual. Deixa eu ver o que mais que seria importante. Bom, eu penso que nesse momento, falando mais da parte mesmo de legislação, do que nós temos, né, no campo nacional, internacional e até no campo administrativo, rapidamente deu para repassar aqui. E uma questão, assim, só para fechar, né, é que
algumas provas, né, que são importantes, né? Algum e-mail que foi abusivo, a mensagem de WhatsApp que tenha sido, né, de alguma forma invasiva, gravações de áudios ou vídeos, né, de algum comportamento, né, que bom ali, tá, já deixa pronto para for acontecer, poder ter a prova, a própria planilha de metas, não, de que se solicita, são inviáveis, também é possível ter provas, e claro, né, a prova testemunhal de colegas que queiram se expor, que estejam dispostos a testemunharem, né, que nesse processo do Tribunal Regional Federal que eu atuei, nós tivemos muitas testemunhas, muitas pessoas dispostas, sim, porque o comportamento do agressor era generalizado, vamos dizer assim, né, no caso eram 3 mulheres, mas existiam muitas outras, e pessoas que viram, né, os abusos e o assédio. Então, acho que eu já passei 10 minutos, eu vou parar por aqui para aguardar, Tá bem, Rúbia, ouvir as muito outras falas. obrigada. Muito obrigada, obrigada mesmo. Jane, agora é contigo. Ok, vamos ver se eu consigo, então, compartilhar a tela. Não. Ok. Vamos, então, falar sobre o assédio. Primeiro, eu quero agradecer, então, ao CEMAP pelo convite, e entendo que é fundamental a gente falar sobre assédio moral. Eu vou fazer uma introdução falar um pouco sobre a docilidade dos corpos. Na sequência, eu vou falar sobre assédio moral e vou finalizar, então, tentando respeitar o tempo combinado. Quando a gente fala sobre assédio moral, é importante a gente lembrar da doutora Margarida Barreto, que foi uma mulher incansável no direito das pessoas de trabalhar em ambientes saudáveis. Há um ano ela nos deixou e eu quero fazer essa homenagem a ela. Bom, eu tenho uma pergunta que a gente precisa, né? É importante a gente olhar isso, né? Quem de nós, mulheres, sente-se livre para andar de noite pelas ruas apenas por ser mulher? Como que isso é? A gente não tem mais coragem, a gente tem muito medo. E aí, então, eu vou entrar na questão da pedagogia do medo, né? A Susana Veiga, que é uma doutora em História e trabalha com feminismo e com cursos, com educação sobre, ela hoje fez um post no Instagram sobre a pedagogia do medo. Ela fala que a educação molda o corpo das mulheres para a docilidade. E Foucault trabalha com a questão da docilidade dos corpos, né? E ele aponta a disciplina como forma de tornar o corpo dominado, submetido e perfeitamente governável. E a escola funciona, então, como um fator disciplinador dos corpos das mulheres através do medo. O medo destrói a coragem, a segurança e a autoconfiança. E é aí, então, que a gente chega neste ambiente do assédio sexual e do assédio moral, né? E a gente sabe que é subestimado, mas em torno de 13% dos casos de assédio moral no Brasil começam como um caso de assédio sexual. É necessário e é importante a gente ajudar as mulheres a fazer a denúncia, porque existe o conceito do efeito dominó, né? Quando uma mulher toma coragem de fazer a denúncia, outras mulheres se encorajam e aí a gente consegue fazer um movimento grande de denúncias de várias mulheres que sofreram o assédio, tanto sexual quanto o assédio moral. E o meu objeto de estudo especificamente foi o assédio moral no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Como que se configura o assédio moral, como que ele ocorre, quais são as questões que estão ali conectadas a essa situação, né? E aí, então, quando a gente fala de
assédio moral, a gente precisa lembrar uma afirmação que Christophe Dejour, um estudioso, né, sobre o sofrimento psíquico no trabalho, fala, que é a centralidade do papel do trabalho na vida, na nossa vida. Nós adoecemos quando nós temos problemas no trabalho. E o assédio moral, ele é apenas uma parte desse sofrimento psíquico, da violência cotidiana que ocorre nos ambientes de trabalho. A gente sabe que as mudanças que ocorreram no mundo do trabalho provocaram uma grande transformação na organização do trabalho. E essa mudança na organização do trabalho impactou na saúde de trabalhadoras e trabalhadores. E é a violência, a partir dessa reorganização do trabalho, se tornou presente e veio silenciosamente se traduzindo no assédio moral. E o assédio moral, ele é conceituado como ataques repetitivos, e agora a Organização Internacional do Trabalho, também na sua convenção, traz que pode ser apenas um episódio. Nós temos um conceito de assédio sempre vinculado à repetitividade, mas hoje já existe uma orientação, uma compreensão de que o assédio pode acontecer com um caso só. E esse assédio, esses ataques, eles acontecem contra uma pessoa ou um grupo com o objetivo de atormentar essa pessoa, prejudicar, provocar essa pessoa, causando efeitos nocivos à saúde. E vai destruindo os vínculos no trabalho, nas relações de trabalho, e vai destruindo e tornando o ambiente de trabalho muito hostil. O assédio moral é denominado por alguns autores como psicoterror. Então, se o assédio, se o trabalho, ele tem uma função central na nossa identidade como pessoa, quando a gente sofre o assédio moral relacionado ao trabalho, ele é uma violência e vai causar, então, um transtorno de identidade, da nossa economia psíquica enorme. É algo assim que muitas pessoas, a maioria das pessoas, não conseguem se recuperar completamente do assédio moral. E por que as mulheres são tão assediadas? Se a gente vincular a essa questão da pedagogia do medo, onde a mulher ela é educada, ela é domesticada para ser submissa, para ser servil, ela tem um papel inferior. A sociedade entende que a mulher é inferior. Existe no inconsciente da sociedade, da nossa sociedade patriarcal, capitalista, que a mulher é inferior. E então, ela também pode ser objeto de qualquer questão dentro do trabalho, tanto sexual quanto moral. E a gente sabe que essa produção de sofrimento psíquico do assédio moral, ela está associada a muitas questões da organização do trabalho, né? Então, vai ter a pressão por desempenho, a sobrecarga, a competitividade, a centralização das decisões, a rigidez hierárquica, a falta de reconhecimento no trabalho, que é um dos conceitos com que Dejour trabalha, né? E todas essas questões são atravessadas pelo medo. E que nós, mulheres, fomos domesticadas a partir desse medo. E aí a gente pensa, não, mas eu não. Sim, a gente sim. Infelizmente, nós estamos submetidas a isso. E individualmente também é preciso a gente enxergar onde que a gente está nesse cenário global, né? Quando a gente fala em assédio, também é importante lembrar os mecanismos do assédio moral. A Marie-France Rigaillon, que foi quem estudou e quem foi inicialmente no mundo que trouxe a questão do assédio moral no início dos anos 2000, final dos anos 90, ela categorizou 4 mecanismos que caracterizam o assédio moral.
que é a deterioração proposital das condições de trabalho, o isolamento e a recusa da comunicação, o atentado contra a dignidade e a violência verbal, física e sexual. Essa deterioração proposital das condições de trabalho, então, é alguém que tem uma função importante, é tirada daquela função e colocada numa função inferior, perde sua função gratificada, a pessoa ela perde as ferramentas, o seu computador, a sua mesa de trabalho, e vai, então, fisicamente se deteriorando essas condições. Também existe o isolamento e a recusa de comunicação. A gente viveu, por exemplo, uma situação em que o superior hierárquico impedia que os colegas convidassem a vítima assediada a participar de qualquer reunião. Então, as colegas eram proibidas, não convidem a fulana. E toda vez que a vítima ia buscar uma comunicação com esse superior hierárquico ou através dos seus assessores, ela era impedida, ela não conseguia conversar. Também existe aquilo que se fala que é os detalhes do assédio, porque o assédio ele vai se constituindo devagarinho. Ele não é alguma coisa, ele pode ser um movimento único, muito violento, mas o assédio moral clássico ele é constituído com pequenas coisas, com pequenos gestos, com pequenos, entre aspas, né? A pessoa conversa e observa no seu superior hierárquico caretas, reprovações, mas nada é dito. Existe uma recusa de comunicação também na expressão verbal, na fala. E isso vai implicando diretamente sobre a nossa economia psíquica. E a gente vai, puxa, será que eu estou entendendo mal? Será que sou eu o problema? Como a gente é sempre submetida, as mulheres têm a tendência a se sentirem culpadas, e as vítimas de assédio também. E aí, então, fica pensando, será que eu estou atrapalhada? Será que eu estou ficando louco? Será que eu estou ficando louca? E tudo isso vai minando a economia psíquica a ponto de causar grandes transtornos psíquicos. Depressão, transtorno de ansiedade, estresse pós-traumático, burnout, inclusive depressão psicótica, bipolaridades que estavam ali, que então brotam porque funcionam como gatilho para acontecer aquela situação adoecedora, né? O atentado contra a dignidade está relacionada à questão de evitar afastamentos do trabalho, constranger a gestante aí às suas consultas de pré-natal, constranger as mulheres que têm filho pequeno a levarem seus filhos quando adoecem, constranger as pessoas portadoras de necessidades, né? Tudo isso está no atentado contra a dignidade, mais algumas questões, né? Então, a gente vivencia cotidianamente as questões do assédio através dessas ações. Isso é muito forte, isso é muito agressivo, porque ela mina, ela contamina, ela corrói o nosso aparelho psíquico. E finalizando, então, para a gente trazer também o combate, o enfrentamento a esse assédio. Como que nós vamos fazer? A primeira coisa para assédio sexual, para assédio moral, não fique sozinho. Denuncie, busque ajuda. Se não tem força de fazer denúncia, pelo menos compartilhe com alguém que possa lhe ajudar a fazer o caminho para conseguir, então, fazer esse movimento de enfrentar institucionalmente. O primeiro momento é o cuidado consigo mesmo.
E como a gente já viu aqui, as questões de prova contra o assédio, que monta um diário, escreve todas as coisas que aconteceram, quem que assistiu, pessoas possíveis de testemunhar. Nós também temos que trabalhar para institucionalmente construir uma pedagogia anti-assédio, né? Trabalhar pedagogicamente com as instituições. Não adianta apenas a gente lutar individualmente, né? A instituição tem que ser responsabilizada, tem que se falar sobre assédio, tem que se orientar os níveis hierárquicos sobre assédio, para que se possa, de fato, fazer esse enfrentamento com consistência. Nós precisamos consistência nesse caminho, porque mesmo que aconteça esse efeito dominó das denúncias, a gente se sente fortalecida com isso, mas é importante que as instituições assumam, porque muitas vezes o assédio moral funciona como ferramenta de gestão. É o jeito que eu tenho para fazer que as pessoas produzam. Como assim? A gente precisa de um ambiente saudável, um ambiente tranquilo. Tudo que a gente quer é trabalhar e fazer nosso trabalho bem feito. E impensável, né? Inadmissível que a gente precisa sofrer toda uma violência para fazer o nosso trabalho, a nossa contribuição. Então, a gente precisa, sim, fazer esse movimento individual, sindical e institucional para combater o assédio moral. Eu vou finalizando por aqui para a segunda rodada. Obrigada, Jane. A gente vai ter tempo depois, mas eu particularmente eu consegui visualizar o meu ambiente de trabalho de origem, né, nas tuas palavras. E eu acredito que seja isso, né? E a gente clarear bastante as informações. Então, agora, pessoal, nós vamos passar para o vídeo da Valdete, tá? Que vai ter praticamente o mesmo tempo de fala de cada uma das meninas, né? E aí eu só queria lembrá-los e lembrá-las que depois, para a rodada das perguntas, vocês já podem, enquanto vai rodando o vídeo, se quiserem já erguerem a mão aí, né, no Zoom, que a Renata vai estar fazendo esse controle, e encerrado, então, o vídeo da Valdete, a gente, então, vai para a rodada de questões aí, para a gente poder estar conversando melhor com a Jane e com a Rúbia. Consegue colocar para nós, André? Olá, gurias. Meu nome é Valdete Severo e quero agradecer muito a oportunidade de estar com vocês, ainda que seja de forma virtual. Mas fiquei, de igual modo, muito feliz de poder compartilhar um pouco com vocês das minhas impressões sobre a questão do assédio, porque esse, para mim, é um dos temas fundamentais na discussão acerca das relações de trabalho e do mundo sindical. E por que eu digo isso, né? Porque quando a gente fala de assédio, que é um tema relativamente novo, porque não faz tanto tempo que as pessoas começaram a discutir o assédio nas relações de trabalho e a reivindicar um olhar para isso, né? Tanto na Justiça do Trabalho, para as relações privadas, quanto do Estado nas relações públicas, né? Nas relações com servidoras e servidores. Mas, se a gente for parar para pensar, o assédio enquanto ações deliberadas para promoverem o adoecimento emocional das pessoas no ambiente de trabalho, tem inclusive uma característica bem objetiva no nosso sistema, no sistema capitalista. E é por aí que eu quero começar essa conversa rápida com vocês. O que eu quero dizer com o objetivo? A própria estrutura da sociedade em que a gente vive, uma estrutura de sociedade em que a gente fez a opção por tornar obrigatório o trabalho, e vejam, o trabalho é a forma como a gente se realiza no mundo, é a forma como a gente se relaciona com as pessoas, como a gente fixa as nossas marcas no mundo. E é verdade, é o lugar onde a gente passa a maior parte do tempo. Quer dizer, se nós estivéssemos no modelo de sociedade em que não fôssemos obrigados a trabalhar, nós trabalharíamos igual, porque o trabalho também nos constitui como sujeitos. A grande questão é que nesse modelo de sociedade em que nós vivemos, trabalhar não é uma opção. E é nesse sentido que eu digo que há um assédio, ou não dá para falar em assédio, né? Há uma potencialização das possibilidades de assédio que é própria do sistema capitalista.
Quando a gente se organiza sob essa forma de sociedade, a gente já tem aí uma condição inicial assediadora, que é transformar o trabalho humano, que é uma potência, que é algo que nos realiza enquanto sujeitos, em uma condição para conseguir sobreviver, uma condição para obter os meios materiais. Bom, ao colocar as pessoas na condição de obrigatoriedade do trabalho, necessariamente todas as pessoas são colocadas também na condição de competidoras entre si, porque não há espaço para todos trabalharem. E também, necessariamente, o trabalho vai se transformar em sofrimento, que é uma das coisas, por exemplo, que o Christophe Dejoux trabalha bastante nos livros dele. Há uma fina sintonia entre o trabalho transformar-se em sofrimento e o fato de nós vivermos uma sociedade de trabalho obrigatório. Tudo isso, essa condição objetiva, se entrelaça com outras condições sociais que também são, de algum modo, escolhidas, né? Assim, são apostas, digamos assim, políticas que são feitas, poderiam ter sido outras, que é manter uma estrutura patriarcal e potencializar essa estrutura patriarcal. A esse elemento estrutural, que é escolher, tornar o trabalho obrigatório e condição de possibilidade, inclusive de obter alimento, e ao mesmo tempo reforçar uma lógica patriarcal e, no nosso caso, também uma lógica racista, né? Nós somos também, não é a matéria da nossa conversa aqui, vocês vão ver onde eu quero chegar, mas assim, nós somos objetivamente uma sociedade fundada na escravização de pessoas e na racialização dos corpos. E isso vai ter relação direta com o assédio nas relações de trabalho. Então, esses três elementos, né? Uma sociedade fundada no trabalho obrigatório, que reforça a lógica patriarcal de sujeição das mulheres aos homens, ao estabelecer, por exemplo, todo o nosso direito, toda a regra do jogo é fundada na lógica de supremacia masculina sobre o feminino, né? Desde o sobrenome, direito de herança, da família patriarcal e, portanto, dessa supremacia. O direito de herança, a forma como a propriedade é transferida ou como ela pode ser registrada, o próprio direito de família, tudo, né? Se a gente pensar só nas relações de trabalho no âmbito privado, até muito pouco tempo atrás, mulheres para trabalharem dentro de um vínculo de emprego precisavam da autorização do pai ou do marido. Então, esse reforço e a racialização dos corpos como marca fundante da nossa sociedade, de sociedades colonizadas como a nossa, esse tripé de questões que são objetivas, e com isso eu quero dizer, não dependem de quem é o sujeito, de quem é essa mulher nesse ambiente de trabalho, ou de qual é esse ambiente de trabalho, atinge todas as pessoas que vivem nessa sociedade. Essas três circunstâncias objetivas potencializam a possibilidade do que hoje a gente olha, desse fenômeno social para o qual hoje a gente olha e chama de assédio. E a grande sacada, né, entre aspas, dessa condição, dessa potência assediadora que o sistema capitalista, especialmente em países colonizados como o nosso, tem, se dá especialmente a partir da chamada reformulação da organização produtiva da década de 70 para cá, com técnicas. São técnicas de extração de mais-valia, mas essas técnicas, na verdade, são técnicas de sofrimento. Tem até um livro recente, que não é da área do direito, organizado por professores da USP, que chama Neoliberalismo como Gestão do Sofrimento Psíquico, em que esses autores, repito, eles não são da área do direito, são da área da psicologia, da psicanálise, da filosofia, defendem a tese de que a fase atual do capitalismo é uma fase cujo metabolismo é o da gestão do sofrimento psíquico, produz e gere o sofrimento psíquico. Mas assim, isso tudo parece muito amplo, né? Quando a gente está falando de assédio, como é que a gente materializa isso para entender exatamente o que isso tem a ver com aquilo que hoje a gente chama de assédio moral, assédio estrutural, assédio sexual nos ambientes de trabalho? Dentro dessa lógica do atual estágio do capitalismo, que para mim nada mais é do que o aprofundamento das contradições objetivas desse sistema desde o início, nós vemos o assédio ser não algo disfuncional, mas ser algo que funciona, que é estruturante
da forma de extração de trabalho hoje em dia, tanto no ambiente público quanto no ambiente privado. E aí eu acho que o exemplo das metas é o melhor, e era esse exemplo que eu queria trazer para fechar a minha fala e tentar contribuir para os debates de vocês, né? Porque a gente quase sempre analisa a questão do assédio a partir de perspectivas que são de casos concretos que a gente pode identificar e dizer, não, ó, essa empresa é assediadora porque lá tinha um supervisor que xingava, maltratava, enfim, né? Porque naquela instituição financeira faziam um ranking, penduravam o ranking, apresentavam na tela e humilhavam as pessoas porque aquela rede de supermercados fazia cantar musiquinha no final do dia ou hinos, né, de ordem, de, enfim. O que eu estou trazendo para vocês, para a gente refletir e tentar contribuir para esse encontro na realidade, a estrutura assediadora é muito mais sutil e muito mais presente do que a gente imagina. Porque esses exemplos que são o extremo, na verdade, eles são só a ponta de uma lógica empresarial que invade, inclusive, o serviço público e que tem na gestão por metas e na ideia de produtividade e de eficiência o discurso que disfarça e que convoca a promoção de assédio. E não é só das metas, né? Eu trouxe as metas como exemplo. A gente pode pensar nessa lógica atual de que as pessoas devem ser polivalentes, devem ter várias habilidades, precisam dominar tudo, precisam saber tudo que está acontecendo, porque senão elas já estão fora do mercado, especialmente quando a gente pensa no âmbito privado, né? Nos setores privados. Vejam, o meu ponto de discussão aqui para vocês nós podemos seguir falando sobre assédio no ambiente de trabalho, que atinge muito mais as mulheres do que os homens, que atinge muito mais as pessoas não brancas do que as pessoas brancas, porque estão atravessadas por essas questões que eu coloquei no início da minha fala para vocês. Nós podemos continuar analisando isso como questões, como casos isolados e subjetivos. Mas nós não vamos dar conta do fenômeno. E quando a gente olha para o lado, gente, o que a gente vê é cada vez um número maior de pessoas adoecidas, entristecidas, tomando remédio para poder dormir, remédio para poder acordar, remédio para não ficar tão triste, né? O número de casos de depressão, síndrome de burnout aumentou de forma muito gigantesca. O Brasil já está entre os países que mais apresentam casos de afastamento do trabalho em função da síndrome de burnout, que é uma síndrome associada ao trabalho. E por que isso, né? Porque nós vivemos numa lógica social, a meta é um exemplo, repito, né? Nós vivemos numa lógica social em que o trabalho retira-se o sentido do trabalho, o trabalho passa a ser só o meio para conseguir o salário com o qual eu vou conseguir viver. Estabelece-se uma lógica de que tudo tem que ser comprado. Então, se eu não consigo me vender no mercado de trabalho, eu não sou eficiente e eu não vou ter acesso aos bens indispensáveis à sobrevivência. Atravessa-se essa lógica com a racialização e a questão, né, da dominação dos homens sobre as mulheres, e se desenvolvem técnicas de gestão que nada mais são do que respostas que esse sistema precisa dar, porque esse sistema é um sistema autofágico, ele caminha necessariamente para isso, porque como ele aposta na exclusão social, ele cada vez para um número menor de pessoas, porque está fundado também na acumulação de riquezas. É preciso criar fórmulas para que os excluídos cada vez mais entendam que eles são excluídos por suas próprias fraquezas, por seus próprios fracassos. Quando a gente discute assédio, a gente está discutindo sintoma. É isso que eu queria deixar para vocês como contribuição para esse debate. Quando a gente discute assédio nas relações de trabalho, a gente está discutindo um sintoma de um adoecimento social, que não vai ser curado se a gente seguir tratando como se fosse algo episódico ou quando a gente se nega a ir um pouco mais a fundo e entender quais são as raízes estruturais desse sofrimento psíquico que acaba sendo gerado, repetido, potencializado nas relações de trabalho e que a gente cada vez se sente com menos instrumental para lidar porque os casos se multiplicam e são situações difíceis, são situações muito difíceis. A gente tem situações que muitas vezes colocam em xeque a própria possibilidade de continuar realizando aquele trabalho, porque, por um lado, a gente tem que dar resultado,
né, qualquer que seja, daquele trabalho a partir dessa lógica de gestão por metas. Do outro lado, a gente precisa entender que as pessoas são diferentes. Então, assim, uma gestão, por exemplo, né, ou um ambiente de trabalho livre de assédio é algo muito difícil, exatamente porque a gente precisa compreender o caráter estrutural do assédio nas relações de trabalho. E se a gente consegue compreender, no primeiro momento a gente vai ter outras ferramentas para enfrentar esses casos práticos no ambiente de trabalho, porque daí a visão já vai ser outra, né? Se tem um assédio acontecendo aqui, vamos ver se o assediador não está sendo assediado também, vamos ver como é que é a organização desse empreendimento, dessa empresa pública, desse ambiente de trabalho e por que isso está acontecendo. Vamos sair da figura da vítima e do assediador para entender o contexto. Então, isso é uma ferramenta para os casos práticos, mas, sobretudo, isso é uma questão importante para a gente compreender isso que eu disse para vocês, que para mim é o mais, assim, é o que eu quero deixar de mensagem. Assédio é sintoma de uma sociedade que está doente e que precisa ser alterada radicalmente, em profundidade, sob pena de nós estarmos condenados a ficar discutindo esse sintoma por muitos e muitos anos e sem dar conta dos seus efeitos, que já extrapolam em muito a nossa capacidade previdenciária, social e humana de proteger de algum modo essas pessoas que estão trabalhando adoecidas e que são um número cada vez maior de pessoas. Eu espero, sinceramente, ter de algum modo contribuído com o debate de vocês. Estou à disposição, se quiserem depois me mandar algum feedback ou fazer alguma pergunta, enfim. E espero que da próxima vez eu possa estar e que todas possamos estar presencialmente juntas. Obrigada. Muito bom, né? Acredito que as falas das nossas três convidadas, elas se linkaram perfeitamente, né? Uma conseguiu completar a fala da outra. A Renata está me informando que a gente não tem nenhuma mãozinha levantada, né? Acho que o pessoal talvez está um pouco envergonhado. Enquanto isso, vou reforçar, né? Se o pessoal quiser perguntar, levanta a mãozinha. Enquanto isso, eu vou lendo algumas colocações aqui do chat, que eu acho que também podem oportunizar algumas falas da Jane e da Rúbia, né? A Ana coloca essa questão da pedagogia anti-assédio é um ponto fundamental. É importantíssimo o apoio do sindicato para as vítimas de assédio, mas um papel concomitante fundamental é se prevenir ele. Deixa eu ver aqui, rodou para cima. Com eventos como esse, alertando as possíveis vítimas, mas também com possíveis assediadores, né? Basicamente os superiores hierárquicos e homens. A Arlene coloca aqui excelentes exposições das gurias e agradece muito a Rúbia, a Jane e a Valdete, né? A Rúbia, nosso agradecimento pela luta e atuação no processo das colegas do TRF4. Eu não sei se é o mesmo, Rúbia, mas eu vi uma manifestação do sindicato pedindo para ser aplicada a punição, né? Acho que estava nas redes, não sei se é esse, depois pode comentar. Depois vamos ler mais um aqui da Elise. Eu estou vindo de baixo para cima, tá, pessoal? Então, por isso que não está muito aleatório, né? A Elise coloca que, na real, o objetivo é desestruturar mesmo, e possibilitar e justificar o afastamento, transferência. Quando uma situação dessas acontece, e acontece muito com mulheres que iniciaram há pouco tempo um determinado cargo de função, é ainda mais fácil de ser engambelada. Por isso, precisamos falar sobre isso e nos apoiar, né? A Luciana coloca que o assédio, né, essas situações, transforma o trabalho em uma verdadeira tortura. Deixa eu ver mais alguma questão que eu pudesse ler aqui para ajudar. Então, eu não sei, não tem nenhuma mãozinha, né, levantada. O pessoal está meio tímido, temos 45 pessoas no evento, ninguém quer fazer. Aí, nosso pessoal da comissão, colegas aí das fundações, privado. Eu vou fazer, então, vou iniciar, né, acho que tem ali
A Isis, então, diz que parabeniza a direção do CEMAP. E a Camila diz que gostaria de ouvir as palestrantes falarem sobre assédio institucional. Né? E sim, Ana, nós vamos disponibilizar, não o vídeo, mas os materiais que as nossas convidadas utilizarem, nos enviarem, nós pretendemos disponibilizar para vocês, assim como o vídeo da Valdete, que inicialmente era um vídeo até maior, a gente teve que reduzi-lo um pouco para o evento, mas também a gente vai disponibilizar ele na totalidade, que eu acho que a gente ganha bastante, né, com as contribuições. E a Isis está com a mão levantada, né, então, temos Isis, André, tu consegue habilitar a Isis? Já está habilitada. Isis, a palavra é tua. E a Mara, só uma questão, a Renata está me avisando que a Mara tem uma pergunta. Não é bem uma pergunta, Rúbia, eu gostaria que comentasse sobre a Convenção 190, que foi ratificada pelo presidente Lula no dia 8 de março. Isis, por gentileza, a palavra é toda tua. Boa noite a todos e todas. Eu não sei se vocês conseguem me ver, porque eu estou no celular, então aqui o Zoom para mim aqui eu não consigo ter muito acesso para saber se o meu vídeo está ativo, se não está. Mas de qualquer forma, eu espero que vocês estejam me ouvindo bem. Sim, Tá? sim. Te ouvindo, sim, Isis. Tá certo. Em primeiro lugar, quero parabenizar vocês que tiveram essa iniciativa de falar dessa pauta que, para nós, além de ser estruturante, ela tem que ser permanente. Porque a questão do assédio, como bem a Valdete falou ali, ela nos atravessa de uma forma muito sutil, mas muito eficaz. Quando ela fala da racialização dos corpos, eu, quanto mulher preta, entendo bem o que é isso. Que sou minha atividade é sistema bancário, então a gente sofre todos os tipos de assédio que vocês possam imaginar, porque a estrutura do mundo do trabalho ela não foi construída com a participação da população negra. Isso nós temos que ter muito nítido na mente da gente. Nós, pessoas pretas, a gente agora evoluiu muito porque graças à luta do movimento negro e das próprias pessoas pretas que foram compreendendo que elas não podiam se contentar com aquele lugar de subalternização no mundo do trabalho. E eu, quanto sindicalista, eu sempre fiz esse debate, mas era um debate muito solitário, porque a hegemonia era de pessoas de pele branca, que, na verdade, hoje a gente entende porque a construção social foi feita sem a nossa participação e, consequentemente, sem até o nosso próprio visual, que ainda choca as pessoas. Né? As pessoas ainda se sentem muito, não incomodadas, mas surpresas por serem atendidas por uma bancária preta, por exemplo. A minha gerente é negra hoje, graças a muitas políticas públicas que a gente implementou dentro dos bancos. E isso tem que se espalhar em todos os ramos, porque a gente é visível que o mundo do trabalho não é o espelho da sociedade, certo? Nós ainda estamos vivendo em lugares onde nós, pessoas pretas, nos vemos pouquíssimo. Né? E quando a gente se vê, a gente entende por quê, porque a organização do trabalho e a construção social foi feita sem a nossa participação, de uma maneira que a gente atingisse um nível de equidade. Né? Então, as falas de vocês, para mim, foram muito complementares, mas como eu sou muito conceitual e a doutora Valdete trouxe essa questão da racialização dos corpos, a gente tem que falar sobre isso, né? Porque eu, quanto mulher preta, sou oprimida duas vezes, uma por ser mulher e outra por ser mulher preta, né? E a gente entende o porquê, né? Então, eu acredito que esses nossos debates aqui, eles são fundamentais para a gente criar alternativas, né? Nós aqui mulheres, a gente de uma forma efetiva, a gente trazer o que é uma sororidade. É a mulher que não tem a pele preta se colocar no lugar daquela que tem e dizer, olha, isso é errado,
eu quero que uma que tenha pele diferente da minha, porque é só isso que nos diferencia, ela esteja comigo, né? Porque senão a gente vai continuar perpetuando esses espaços que o sistema da branquitude impôs a todas nós. Isso não é uma questão de culpa, é uma questão de estrutura social e estrutura das instituições. Por isso que a gente fala tanto, né, do racismo institucional também, que é a legalização dessa exclusão. Né? E aí a gente continua engatinhando nessa questão de recursos humanos, né? O que é humano realmente num recrutamento, né? Em todas as áreas, a gente sabe como funciona. Eu tive muitas vezes que me violentar esteticamente. Eu era obrigada a alisar o meu cabelo, a pintar meu cabelo, a transformar meu cabelo, porque senão sempre tinha uma pessoa. Eu já ouvi pessoas perguntar: tu não penteia o teu cabelo? Por que tu usa o cabelo assim? Para vocês não têm a noção do quanto é violento isso. Isso não é mimimi. A gente ouve. E as pessoas naturalizavam, achavam que aquilo ali não ia mexer comigo. Eu vim da senzala mesmo, né? Estou acostumada a vir do açoite, então pode bater, pode dizer o que quiser, porque que eu não vou me abalar, né? E hoje eu sei que isso é crime. Hoje eu sei que isso é uma violência que tem punição. Então é sobre isso. Nós todos temos que nos colocar no lugar da outra, mas com voz. Eu sempre digo assim, eu vejo muito carinhas, emojis, né? Quando tu coloca uma barbaridade, ali tem emoji da pessoa chorando, da pessoa... Não, gente, é ação. E vocês aqui, trouxeram vários elementos de ação. Por isso que eu estou muito feliz de participar desse... Embora eu não tenha conseguido, eu não consegui conectar no meu notebook, eu não sei o que eu fiz aqui, mas esse debate é riquíssimo. E de mulheres como vocês e como nós que estamos aqui fazendo essa troca, é que vai ter a mudança. Eu já sou fruto de uma mudança, eu tenho que agradecer, mas a gente quer que mude mais. Né? Muito obrigada pela participação. Obrigada, Isis. Nós é que agradecemos a participação. E, Rubem, então, se tu puder atender ali a solicitação da Mara, que pede para falar da Convenção 190, então. Bom, em relação à Convenção 190, eu sei que ela trabalha a questão da violência e do assédio, né? Só que ela pergunta o que isso resulta com a ratificação do presidente Lula. Foi essa a pergunta, né, Rafaela? Na verdade, eu acho que a Mara está solicitando apenas para te falar do que é e porque ela foi ratificada agora pelo presidente Lula no dia 8 de março, naquele importante evento, né, e bem marcante. Então, eu acredito que não seja de conhecimento de todos e todas, então, penso eu que a Mara pede para te explicar um pouquinho o que seria a Convenção 190. O detalhamento de toda a Convenção, né, de todos os artigos e tal, eu não tenho aqui, eu acho que nem cá, quer dizer, olhei aqui há pouco, né, a Convenção 190 e tal, e sei que ela trata da questão de violência, de assédio, e propõe capacitações de empregadores, né, quer dizer, se falar sobre o tema, tudo isso que a gente está buscando fazer aqui, a gente pode fazer que seja uma política de Estado, uma política pública para que existam essas capacitações, como o Ministério Público do Trabalho já faz também, né? Dentro das suas possibilidades, existe uma tentativa e trabalho, especialmente com empresas, né, do Ministério Público do Trabalho. Então, o que muda com a ratificação? Que essa convenção vai ter o mesmo valor da Convenção Belém do Pará, por exemplo, que trata a questão da violência contra a mulher, e que nós conseguimos, então, elaborar a Lei Maria da Penha, uma lei específica com base na Convenção Belém do Pará, que essa é da OEA, da Organização dos Estados Americanos, mas também a mesma força da Convenção pela Igualdade Racial, né, pela Convenção da Discriminação contra a Mulher CIDAW, que elas acabam tendo força de lei, que existe uma divergência na jurisprudência, no entendimento, que alguns entendem que ela é infraconstitucional e outros que entendem que ela tem o mesmo valor da Constituição Federal e tem decisões nesse sentido do Supremo. De qualquer forma, ela está acima de qualquer legislação especial, né? Então, ela está na mesma linha da Constituição ou pouco abaixo, enfim. O Brasil, sendo signatário, tendo ratificado, tem que cumprir. Então, a gente tem que fazer um bom estudo dessa Convenção 190
verificar tudo que nos interessa de ser aplicado de acordo com essa convenção. Algumas vezes precisa uma legislação específica, assim, né, como no caso da Maria da Penha, que se fez uma legislação com base na convenção. Claro que no caso da Maria da Penha, além da convenção, tinha um caso que foi encaminhado para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e haviam recomendações específicas do que o Estado brasileiro deveria fazer. No caso, a gente tem uma convenção, mas que o Brasil deve seguir. Então, nós podemos pensar em organizar audiências temáticas junto ao EA, né, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, um caso de violação individual importante que a gente possa encaminhar diretamente para a ONU, já que tem essa convenção, né, 190, no órgão específico trabalhista, mas se viola direitos das mulheres, também pode ser para um comitê do CIDAW, né, que trabalha com a discriminação contra as mulheres. Então, no caso da convenção, seria isso, né? A gente tem mais um instrumento jurídico e legal que eu não trouxe, porque eu realmente não tinha o conhecimento dessa 190 ter sido ratificada agora, porque, embora eu trabalhe muito com a questão das mulheres, né, eu não atuo no campo trabalhista, né, só nessa forma mega mesmo, né, do assédio e de outras formas de violência de gênero, mas muito importante, uma época eu fiz todo o estudo da Convenção 156, que eu falei do trabalho decente, né, eu acabei fazendo todo um estudo, comparando, inclusive vendo onde nós já tínhamos a aplicação dessa legislação em alguns espaços, né, em algumas questões assim, trabalhistas, que eram órgãos específicos que já trabalhavam dessa forma. Né? Em relação à violência institucional, né, que alguém tratou, que pediu para tratar, na verdade, eu acho que a Eva Valdete, né, a palestrante final, que falou por último, ela trouxe muito, porque essa questão é estrutural. Né? Então, nos casos mesmo das trabalhadoras do TRF4, a violência foi institucional, porque, num primeiro momento, se tentou, não houve uma tentativa de criminalizar o agressor, houve uma tentativa de que houvesse uma pena disciplinar, né, uma avaliação nesse sentido do que estava realmente acontecendo, mas, de uma forma institucional, quem presidia não abriu esse processo. Teve vários caminhos para se percorrer para que esse processo fosse efetivamente aberto, e ele só teve andamento quando se fez uma representação ao Ministério Público Federal, falando de todos esses percalços, né? Então, de toda essa tentativa de trancar os procedimentos, mesmo que estejam previstos em lei. Então, a violência institucional existe porque existe uma violência, uma estrutura, melhor dizendo, que é patriarcal, que é machista, que se protege os brancos, se protege quem tem mais poder, né, se protege quem tem mais dinheiro. Então, né, nesse sentido, é que a violência acaba sendo também institucional. Isso falando nas relações trabalhistas de assédio, né? Porque existem outras formas de violência institucional que a gente verifica no não atendimento de uma mulher que chega numa delegacia da polícia querendo registrar, ali existe uma violência institucional. Né, no não atendimento de uma mulher negra pobre, porque ela está indo lá pela terceira vez, então ela é desconsiderada, ali tem uma violência institucional. Né? Mas, falando no nosso campo, seriam essas dificuldades do próprio ambiente de trabalho, de denúncia, de continuidade dos processos, né? Sejam disciplinares, ético-disciplinares, ou mesmo no campo mais amplo, né, jurídico, porque nós tentamos o enquadramento no assédio sexual e o que conseguimos foi uma ação de improbidade administrativa, né? Que ali ficou, então, assédio moral, meio que mesclado, mas não se conseguiu tipificar exatamente num crime, né, de assédio sexual, então foi possível se ingressar com improbidade administrativa, o que já foi um ganho, considerando tudo que nós temos, foi um grande ganho. O problema é ser sigiloso. Então, a gente está trabalhando, pensando em outras alternativas, construindo, conversando, inclusive uma tentativa com o próprio Ministério Público Federal, porque nós estamos vendo problemas, né, nesse trâmite da improbidade. E por que eu não sigo atuando no processo? Porque processo de improbidade não prevê a figura de assistência ou de acusação ou de uma advogada para as vítimas, né, somente para quem cometeu o ato de improbidade e o Ministério Público. E aí acontecem coisas, né, assim como alguns já se consideraram suspeitos, outras pessoas, juízes, se consideraram suspeitos nesse processo, quem deveria se considerar suspeito não se considerou. Então, a gente precisa atuar e precisa agir, e isso tudo é uma forma, né, de uma violência também institucional,
né, como a colega perguntou. E só para fechar, Jane, para que tu fale também, para que a gente possa encerrar, só uma questão que eu acho que quando eu fiz a fala, talvez tenha ficado um pouco confuso, que eu quis trazer que, por analogia, nós temos no Código Penal o assédio moral, no artigo 146, no artigo 146-A, né, que a gente pode utilizar como uma forma de assédio moral. E o assédio sexual, sim, está tipificado, né, na leitura que eu fiz do artigo 216-A. Só porque eu achei que tinha ficado assim, não tinha sido bem compreendido. E a gente, então, nós todas temos que ter essa compreensão ampla, né, do que é o assédio moral, o que é assédio sexual, compreender que ele é estruturante, né, e por isso acaba sendo institucional também, e buscar a transformação da nossa cultura. Né? Quando a colega disse que a sociedade não está exatamente nas instituições, eu concordo, mas discordo num ponto, de que está sim nas instituições, e é por isso que as mulheres, especialmente as negras, sofrem mais assédio moral e sexual, que as mulheres também sofrem, que as pessoas com deficiência sofrem, né? E as pessoas com a cor da pele diferente também sofrem, né? Então, é um reflexo, sim, dessas relações de poder da nossa cultura, da nossa sociedade, que se estabelecem também na relação de trabalho. Desculpem se eu falei demais. Jane, tu gostaria de falar um pouquinho sobre essa questão do assédio institucional? Então, em primeiro lugar, quero dizer, Isis, que a tua fala foi emocionante e provocativa. Foi muito boa, viu? A gente que é mulher branca, que está num outro espaço e que sofre também toda essa opressão, a gente também precisa, né, assertivamente lutar para que a gente possa ter também essa questão desta violência institucional, a gente possa lutar também de uma forma antirracista, apenas pela cor da pele. Enfim, tu me mobilizou muito, Isis, só queria te dizer isso. Em relação ao assédio institucional, né? Com o que a Valdete falou sobre a mudança no capitalismo e toda essa transformação que o capitalismo teve para aumentar a produtividade, assim aumentar o lucro, ele teve que transformar e reorganizar, mexer na forma como o trabalho se organiza. E essa nova organização do trabalho e a nova forma de gestão do trabalho, ela traz no seu bojo a violência através do assédio moral. Porque através do assédio moral existe um entendimento que eu vou tirar aqueles que produzem menos, eu vou deixar aqueles que produzem mais e ainda vou subjugar aqueles que estão trabalhando para que se esforcem ainda mais para que possam produzir ainda mais e não sair e não perder seu emprego, né? Porque o assédio moral ele se torna ferramenta de gestão nesse sentido, e como ferramenta de gestão, ele é considerado como assédio moral institucional. Anteriormente a isso, a gente tinha aquelas situações pontuais de assédio moral entre o perverso e a vítima, tudo que a psiquiatria e a psicanálise e a vitimologia já estudou. Mas com essa, que lá no início da década de 70 começou essa transformação e nós, trabalhadores do setor público, começamos a vivenciar quando começou aqueles programas de qualidade. Vocês lembram? Quando entraram aqueles programas de qualidade total, a justiça, a qualidade da justiça, a qualidade da saúde, enfim, foi aí que começaram, então, as modificações na organização do trabalho e o assédio moral foi se infiltrando e foi se constituindo também como uma ferramenta de gestão. E, de novo, eu quero reforçar a necessidade de não ficar em silêncio quem sofre assédio moral ou assédio sexual. Procure uma pessoa, compartilhe com alguém que você sinta que é de sua confiança, e os desdobramentos na denúncia no sindicato, na denúncia institucional e nos meios jurídicos vão acontecendo, mas não fique só. Busque ajuda, isso é fundamental. Também coloquei ali no chat algumas sugestões
3 livros, a Sociedade do Cansaço, do filósofo Byung-Chul Han, que vai discutir um pouco também essa coisa da servidão voluntária, que a gente acaba sendo algoz de nós mesmos para atender à perversidade das metas e da produtividade. Questões mais individuais, como o livro Aurora, da Marcela Ceribelli, que é uma jornalista jovem, 32, 33 anos, que ela discute do ponto de vista individual, mas também do ponto de vista social, a exaustão das mulheres no contexto atual. E Indomável, da Glennon Doyle, que é um livro mais de autobiografia, onde ela compartilha o processo dela de desdomesticação, né, nesse processo que a sociedade impõe para todas nós mulheres. Perfeito, Jane. Ali no chat nós temos parabenizações ao sindicato, né, o pessoal concordando com as falas de vocês. Para nós é muito importante, assim, porque nós temos entendido lá no CEMAP o quanto tem sido desafiador trabalhar com a temática, né? Primeiro porque isso é uma escolha das representações, né? Escolher enfrentar esse tema, parte daí. Depois de se fazer essa escolha, o quanto é difícil tratar do tema do ponto de vista que a gente vê um pouco, né, Roberto? Tu falaste as dificuldades do ponto de vista legal, jurídico, né? A gente não consegue avançar, né? A gente não avançando, as pessoas que a gente consegue encorajar, que criam coragem, que fazem isso, Jane, que buscam alguém, a gente acaba perdendo muitas vezes essas pessoas no meio do caminho, né? Elas não veem resultado, elas acabam desmotivadas. Então, e nós temos visto lá no sindicato o quanto isso estava demandando muito tempo de todo mundo, né? E o quanto isso estava latente. E tomamos a decisão de enfrentar a temática de frente, né? E essa oportunidade de hoje também faz parte disso. A gente pensou em formar, né? Falar sobre o tema, instruir, né? A gente tratar de conceitos, tratar de procedimentos, quem procura quem faz o quê, está dando informação para os trabalhadores e trabalhadoras da nossa base, né? Então, isso eu acho que, acredito que a gente está conseguindo, e principalmente porque a gente tomou a decisão de enfrentar. Então, a gente está indo para os momentos finais, eu retomo para vocês, Jane e Rúbia, o que vocês teriam de considerações finais. Aí a gente só pediria para vocês para a gente reduzir um pouquinho o tempo, né? Porque a gente avançou nos outros tempos. Então, se poderia, assim, 2 minutos e meio, se cada uma de vocês ter alguma consideração final de tudo que a gente discutiu aqui para quem está participando. Jane, tu continuas? Eu quero parabenizar esse trabalho que o CEMAP está fazendo, porque é fundamental. Informação é poder. Então, nós precisamos trabalhar a informação, nós precisamos nos apropriar, porque o assédio moral, ele acontece de uma forma que ele confunde a pessoa que está sofrendo, ele atrapalha, ele mexe profundamente na questão identitária. E então, quando eu ouço que existe essa situação e que essa situação pode ser assédio, eu consigo enxergar o que está acontecendo comigo e eu começo a me mover. Então, é fundamental falar sobre assédio. E eu quero finalizar, então, agradecendo ao convite e dizendo que somos nós, mulheres, que vamos realmente construir a diferença e superar as dificuldades quando nós estamos juntas na luta, quando o saber de cada uma é colocado e a gente se une para fazer essa construção de um mundo diferente, de um mundo que é possível, sim, onde nós possamos viver um mundo de igualdade, de justiça, independente do gênero, independente da cor da pele, Isis, independente de onde tu nasceste e do que tu acredita. A gente está junto, e é a sororidade, a solidariedade e o compartilhar
que faz a gente caminhar nesse sentido. Vamos lá. Perfeito, obrigada, Jane. Rúbia? Vou ser bem rápida aqui também. A ideia é agradecer o convite e parabenizar pela importância do tema, que certamente afeta muito das pessoas que estão aqui assistindo, em menor ou maior grau, né? Todas nós já passamos por alguma situação, né, desse nível, infelizmente, né? Então, é muito importante que a gente possa estar unida mesmo e dizer que certamente não vai ser um processo simples, né? E acho que é por isso que as pessoas muitas vezes desistem, não vão em frente, porque é uma exposição, tu se expõe, né, perante as pessoas, aos colegas, mas você não vai se sentir mal por isso, né? Porque você não tem culpa, né? Não é a mulher que está sofrendo assédio moral ou sexual que tem culpa. Então, conseguir ressignificar isso, mas certamente não vai ser simples. Tem os medos, o medo de perseguição, né? O medo em alguns locais de perder o emprego, né? Diferentemente de quem tem uma carreira dentro de um concurso público, mas em outros casos não se tem isso, pode perder o emprego, daí tem o filho. Se o marido ficar sabendo, pode piorar a situação, né? Então, tem uma série de situações a serem enfrentadas, mas que com um sindicato, com uma equipe de advogado, de psicólogo, de pessoas, né, que é disponibilizado, né, dentro desse nosso trabalho aqui, desse nosso grupo, isso é possível. Então, é isso, enfrentar os medos, porque uma situação que sempre que se propaga, aquele medo, aquela insegurança, aquela situação ruim não passa nunca. Com uma denúncia pode ser difícil inicialmente, mas ela vem com coragem, com apoio, e aí eu acho que sai também um peso, né, dessa situação de não se resolver. Então é isso, incentivo que a gente possa denunciar e avançar e estarmos juntas. Muito obrigada. Obrigada, Rúbia, tuas palavras também. Então, só antes do pessoal sair, a gente queria reforçar, né, o nosso próximo encontro, que vai acontecer, né, no mês que vem, no dia 5 de abril, e o próximo encontro, ele vai ter como tema ambiente de trabalho, preconceito e educação para as relações raciais. A gente vai ter a participação aí da Lúcia Regina Brito Pereira e da Regina da Silva Miranda. Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigada pela participação. A gente extrapolou um pouquinho o tema, mas a gente sempre fica com muita vontade de quero mais, né? Por mais que a gente dê tempo, parece que ele nunca é suficiente. E agradecer imensamente a Jane, a Rúbia, a Valdete, que mesmo virtual, né? Agradecer muitíssimo, porque o tempo da gente é precioso e elas destinaram esse tempo para nós. E aí, deixar mais uma informação que todos os materiais que a gente utilizou aqui, a gente vai estar enviando pelos e-mails de vocês que estão constando lá nas inscrições. Abraços, obrigada para vocês e um bom restinho de semana. Boa noite. Boa noite.